Eu tinha deixado na aula passada esse slide, projetei para vocês, deixei lá no grupo para vocês olharem e vocês estudarem. Vocês perceberem a forma da construção frasal, a importância de se construir uma frase em libras para que o surdo compreenda. Não adianta você fazer, como em alguns lugares, inclusive no YouTube você encontra muitos vídeos, até mesmo surdo fazendo isso, mas é surdo oralizado, que tem residual auditivo. Eu vou para casa agora. Quem constrói nessa visão de português sinalizado é surdo oralizado. Surdo que tem residual auditivo e que navega bem na língua portuguesa, e ele vai aprender a fazer do jeito que o português se ensina. Mas quando eu disse para vocês, quando a gente trabalhou a sinal de bola, e a gente viu a bola em cima da prateleira, e a gente fez bola, quer? É essa construção que o sujeito tem. Uma construção direta, objetiva, clara. E aí eu coloco muitas vezes, entre aspas aqui, bruto. Não é lapidado. Na língua portuguesa a gente aprende a lapidar a frase, para deixar mais coloquial, para deixar mais oficial. A gente aprende a deixar mais jurídica, então tem aquele juridiquês, né? Isso na língua portuguesa. Mas quando a gente entra no aspecto da Libras, para o surdo entender, surdo que eu falo, sempre vou falar, é o surdo profundo bilateral tipo 2. Ingrediente, eu mostrei o vídeo lá para vocês. A palavra ingrediente não tem. Então como é que vai ser feito? Se não tem a palavra ingrediente, o que é que ela significa? Então hoje, eu estava assistindo uma palestra dos 3 reitores da Universidade de Pernambuco Federal e Rural, e a intérprete, o reitor chegou e disse, para eu não delongar mais as minhas falas, aí a intérprete foi e colocou delongar, esticar. Esse esticar aqui do comprimento, é a medida. Pode ser essa? Bem, para eu não delongar mais, para eu não ficar mais falando, vou parar e explicar e responder para vocês. Vocês estão me entendendo? Então falar, para. Ou então para. Então, são opções que aí o intérprete vai colocar. Então nessa situação, ingredientes para fazer o bolo, eu construo da seguinte forma. O bolo precisa o quê? Ponto. Então, para ser bem objetivo e direto. Aí vem a outra frase. Uma xícara de açúcar para misturar com uma colher de manteiga. Aí a gente tem que decorar esses 4 itens. O produto, o item, quantidade e ação. Isso você tem que memorizar para quando for fazer esse tipo de frase. Porque eu estou trazendo um outro tipo de frase. É a mistura das coisas. Qual o produto? O produto tem o eu, que é o açúcar. E outro produto é a manteiga. Automaticamente, qual item? Um é com xícara e o outro é com colher. Qual é a quantidade? Um é 1, o outro é 1, ponto. E qual é a ação? A ação é misturar. Aí vocês lembram da aula passada que o verbo misturar, a gente tem que perguntar o que é o verbo? Misturar? Misturar o quê? Se for a tinta, tinta. A pessoa você misturar a manteiga com açúcar desse jeito? Não, você mexe assim. E aqui você faz o referencial da bacia e vai mexendo. Então você tem que ter essa construção. Então, se for a xícara, então vai ser o açúcar. Xícara, uma. Aí você pega, ó, aqui é como você pega o açúcar, a xícara.
Você também pode pegar dessa forma, mas o mais comum é você pegar nesse, pega um e bota. E assim você vai construindo e depois faz a mistura. Duas pessoas estão passeando na praça de alimentação sem comprar nada. Aí a gente resume: sujeito, verbo, adjetivo, nesse momento aqui. O que é mais importante dessa frase? Eu vou sempre perguntar isso. Sempre se pergunta. São pessoas. Então pessoas são duas. Ó, quantidade. E estão o quê? Passeando ou... Se você faz isso, passear, você está usando o verbo passear. Se você já faz isso com as pessoas, isso aqui já representa o passear. Então, pessoas, duas, passeando. Aí a gente vê o quê? Aí diz, mas e a praça de alimentação? Deixe o surdo perguntar, onde? Porque se você for dar tudo para ele, ele não pergunta, a informação se perde. Eu vou trazer um slide daqui a pouco sobre a questão da aprendizagem. Você tem que deixar ele criar dúvida, você tem que deixar ele questionar, você tem que deixar ele perguntar por quê, como, onde. Se você não deixar e proporcionar que ele faça isso, ele vai só olhar, esquece. É porque ele não está interessado no que você está falando. E se não está interessado no que você está falando, você está falando besteira. Pronto. Criança dispersa. Veja, se a criança está dispersa e ele não perguntou, é porque o assunto para ele não está sendo motivador. Você vai ter que arrumar outro jeito de motivá-lo. Com imagem, com vídeo, com qualquer coisa. Diga. Peraí. Não. Praça, o sinal de praça é aquela do meio da rua que tem bancos, cadeiras, árvores, bosque e outras coisas mais dentro de uma praça. Essa a gente chama praça de alimentação, mas lá no shopping o sinal não é praça de alimentação. É o lugar de comer ou é o restaurante. Não. Não se usa o praça. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que se você der toda a informação para o surdo, ele não junta, ele perde, ele esquece, porque é muita informação. Nós temos uma memória, aí é uma questão cognitiva, meu querido. Nós temos memória cognitiva. A memória cognitiva de curta duração, de média duração e a de longa duração, querido. Você está desafiando a de curta duração. Ele esquece do jeito que a gente esquece. Eu estou querendo mostrar para você a necessidade de provocar nele uma pergunta, um questionamento, uma dúvida. Porque se ele fizer a questão, se ele fizer a dúvida, o cérebro, puxa. Então eu estou trabalhando na perspectiva do ensino. Não estou trabalhando na perspectiva de um bate-papo qualquer e de perder qualquer assunto e qualquer coisa jogar a conversa fora. Tá claro? Eu vou para casa mais cedo porque faltou energia e o trânsito é um inferno. Interessa para quem? Para quem que o trânsito é um inferno? Para quem? A energia acabou, tchau. Mas e para casa? Quem é que vai? Quem é o surdo que vai para casa na hora que termina a aula? Só se tiver com o pai ou a mãe agarrado para levar para casa. Quem não conhece surdo é isso. Porque quem conhece já sabe. Tem um cantinho do shopping, tem um cantinho da praça, tem um cantinho... E vai conversar até a hora de ir para casa, quando quiser ir para casa, de noite ou o que for. Então, energia, pagou, tchau, sai. Por quê? E agora? Vai para onde? Eu estou querendo mostrar a você que é preciso a gente construir questões, indagação, perguntas. Porque senão o cérebro fica limitado a só olhar, esquecer. Aí estou muito cansado, preciso de uma cadeira para sentar.
pois estou ficando velho, meus pés estão me matando. Interessa se está ficando velho, se o pé está matando ou o que for? Cadeira onde, por favor, acabou-se. No máximo você pode dizer que está cansado. Resumir. E o que é que acontece na escola? O professor vai contar uma história do tempo, da isso e para cá e para lá. E o intérprete vai, se perde. Ele não consegue acompanhar. Tá? Então, onde é que eu quero chegar? Para você fazer a construção frasal, definir o que você vai sinalizar e como vai sinalizar, reduza produto, item, quantidade de ativação e o adjetivo, bom, ruim, e aí você vai resumir. Então, por exemplo, se o tema é uma festa, né? Quem vai? Onde? Festa, vamos? Onde? E aí você começa a perguntar e responder por objetividade, para não ficar muito longa o texto. E ele termina se perdendo. A gente aprende na língua portuguesa que é para fazer longo, para a gente construir longo, mas com surdo, não. Com libras, não. Quanto mais a gente espaçar, mais vai se perder, porque não consegue juntar as coisas. Por isso que muitos intérpretes dizem que ele entendeu o contexto. Ele pega um sinal aqui, um sinal ali, um sinal acolá. Então, quanto mais você enxugar, mais vai ficar coerente para ele a lógica. E aí, não basta aprender os sinais de Libras e achar que já sabe se comunicar. O surdo, e aí é uma coisa que vocês precisam amadurecer isso, o surdo fala como pensa. Oxe, professor, a gente também. Eu falei, não. Eu estou agora pensando se eu vou soltar um palavrão, se eu vou falar uma palavra solta de alguma coisa que aconteceu em casa durante o dia que não tem nada a ver para vocês, ou algum problema que eu tenha para... Eu falo isso? Não. Eu organizo, faço uma lógica de raciocínio, e se alguém me perguntar, fale de novo em outras palavras, e agora? Não é assim que fazem com a gente? Fale a mesma coisa em outras palavras. Pergunte de novo que eu não entendi. Pronto. Quantas vezes a gente faz isso? Fale de novo que eu não entendi o que você quer saber. Porque a gente não organizou a lógica. Mas o surdo fala como pensa. Então ele joga. Muitas vezes a lógica não é coerente, não combina os sinais. Então você tem que estar preparado para arrumar a ordem. É esse o problema de você entender. Por isso que você nunca faz uma interpretação simultânea. É muito mais complicado. Espere, construa 3, 4, 5 sinais para você dar a lógica e arrumar. Aí é muito difícil você pegar o surdo falando e você querer que o intérprete fale exatamente como ele colocou. Não dá, muitas vezes não dá. Por que não dá? Porque o intérprete pega a palavra daqui, a outra ali, a outra acolá, junta, arruma e dá a lógica que ele está fazendo. Então não é fácil.